Que a paz de Jesus se faça entre nós. Muito bom a gente vir aqui, não é? Agradeço bastante o convite. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema bem interessante, né? Conhece-te a ti mesmo. Nós buscamos no livro dos Espíritos, talvez algum dos irmãos não conheçam, eu não conheço vocês, me desculpem, mas talvez alguém não conheça, por isso eu gosto de explicar. O que é o livro dos Espíritos? O livro dos Espíritos, a gente tem como a certidão de nascimento da doutrina espírita. Tudo começou aqui, não é? Lá há 170 anos atrás, mais ou menos, na França, então, começaram a acontecer alguns fenômenos, né, entre aspas, as mesas girantes, mesas falantes, mesas inteligentes, mesas que davam respostas inteligentes. Então, Allan Kardec, né, que era um professor, né, muito bem conceituado, né? Só para ter uma ideia, na época ele já falava 4 línguas, então uma pessoa muito culta, né? Como eu disse, muito bem considerada na sociedade. Ele ficou curioso, né? Imagina mesas falar, cadeira falar, né? Cadeira falar entre aspas, dava resposta inteligente. Como é o teu nome? Felipe. Perguntava para a cadeira, ô cadeira, se Felipe for bonito, dá uma batida. Se for feito, dá 2. Ela, puf, dava 2 batidas. Se a nossa amiga, como é o seu nome? Marilene. Se a Marilene for bonita, for inteligente, tu dá uma batida. Se ela não for inteligente, dá 2. Ele dava só uma batida. E todo mundo sabia que ela era inteligente. Então, meus irmãos, não é? Começou a ficar interessante aquilo ali. Como pode? A mesma da resposta inteligente, começou a fazer pergunta bem complexa. Ela respondia certinho. Aí Allan Kardec, então, achou muito interessante, começou a estudar, e ele descobriu que em volta daquela cadeira tinha uma inteligência. E que a inteligência, pelas respostas que dava, era direcionada para certas pessoas que já morreram. Eram feitas perguntas que determinadas pessoas que tinham morrido, não é? Conhecia a resposta, e a cadeira dava a resposta. Então, era aquela pessoa, a inteligência daquela pessoa que envolvia a cadeira e dava a resposta. Então, aquilo foi tomando corpo, ele foi estudando, até que formaram-se grupos de estudos. Ele formou um grupo aqui em Praia Grande, outro em Sombrio, outro em Arangota, e Cristina, alguns grupos separados. E Allan Kardec fez pergunta aos espíritos, então ele já se deu conta que eram os espíritos que envolviam aquela cadeira e davam respostas. Então ele formou grupos de estudos, ele formulou perguntas e colocou a mesma pergunta em cada um dos grupos. E as respostas tinham o mesmo sentido. Não era exatamente com as mesmas letras, as mesmas palavras, mas as respostas tinham o mesmo sentido. Então ele a coisa foi ficando muito séria, e ele fez diversas perguntas, e com as respostas dadas pelos Espíritos, ele formulou o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas que Allan Kardec fez aos Espíritos. Então, qualquer dúvida que nós tivermos sobre a doutrina espírita, nós vamos encontrar resposta no Livro dos Espíritos. Muito bem, e eu escolhi a pergunta número 919. Allan Kardec perguntou aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, a doutrina espírita nos orienta, meus irmãos, que nós já estivemos aqui na Terra outras vezes, estamos encarnados novamente, amanhã todos nós voltaremos para o plano espiritual e futuramente a gente retorna. E qual o objetivo? Qual o objetivo de nós estarmos aqui na Terra, não é? A nossa verdade, nós somos espíritos que moramos no corpo físico, não é? Amanhã nós, espíritos, voltamos para casa, para o plano espiritual. Então, o que estamos fazendo aqui? Por que nós não ficamos lá? Deus, nosso Pai, nos criou a todos, simples e ignorantes, e o nosso objetivo é a evolução espiritual. A evolução é eu crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. E a cada estado aqui na Terra, eu tenho a oportunidade de crescer um pouquinho. Então, Allan Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nessa vida e de resistir à atração do mal?
Respostas. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade é Platão. Platão esteve na Terra no ano 428 a.C. Então, há 400 anos antes de Cristo, Platão, que era um filósofo, já respondeu. Para melhorar-se nessa vida, conhece-te a ti mesmo. Então, os espíritos aproveitaram da resposta de Platão, né, e repetiram. Um velho filósofo já vos disse. Para melhorar-se nessa vida, conhece-te a ti mesmo. Para melhorar-se nessa vida, ou seja, para evoluirmos. Se nosso objetivo é a nossa evolução espiritual, meus irmãos, então os espíritos disseram, o meio prático mais eficaz de nos melhorar é conhecer a nós mesmos. Porque todos nós, graças a Deus, temos muitas qualidades, né? Graças a Deus, né? Nós estamos já no estágio evolutivo, nós já fomos bem piores. Se eu não sou tão bonzinho hoje, mas eu já fui pior, não é? Então hoje, graças a Deus, nós já estamos um pouquinho evoluídos, não é? Mas nós temos muitos defeitos ainda. Todos nós temos defeitos. Como eu disse, graças a Deus nós temos muitas qualidades. Agora a gente tem muitos defeitos. Agora nós somos danados, né? Nós sempre chegamos às nossas qualidades. Nós não temos dificuldade de chegar aos nossos defeitos. Né? E se nós estamos aqui na Terra, é porque nós temos defeitos. Se nós não tivéssemos defeito, meus irmãos, nós estaríamos encarnados num planeta mais evoluído. Então, todos nós que estamos na Terra, é porque temos defeitos, temos débitos a ressarcir de vidas passadas. Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso ter a humildade de olhar para dentro de mim e conhecer os meus defeitos. Ah, Caio, puxa vida, eu achava que não tinha defeito, não é? Achava que não tinha defeito. Aí eu costumo dizer, meus irmãos, que aquelas pessoas que não gostam de nós, que nós chamamos de inimigos, não é? Aquelas pessoas, às vezes, eles nos ajudam a descobrir os nossos defeitos. Então, o nosso inimigo pode ser a pessoa que vai me ajudar a descobrir os meus defeitos para mim me redimir, para mim me corrigir. Porque a pessoa que gosta de mim, eu gosto muito do Caio, então para não ferir ele, para não ofender ele, eu só vou apontar as qualidades dele. Eu sei que o Caio tem alguns defeitos, mas eu não vou apontar porque eu gosto muito dele. Já ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Por algum motivo ela tem raiva de mim. O que é que ela faz? Aponta os meus defeitos. Quem não gosta de mim não aponta as minhas qualidades. Ela até sabe que eu tenho algumas qualidades. Não, ele tem qualidade, mas ele também tem defeito. Tem esse defeito, esse defeito, esse defeito. Então, meus irmãos, nós temos que ouvir o que os nossos inimigos dizem de nós. Aquelas críticas que as pessoas fazem de nós, vamos ouvir. Ninguém de nós gosta de ouvir crítica, não é? Mas vamos ouvir, é importante ouvir crítica, meus irmãos, porque assim, puxa vida, né? Ela me apontou que eu tenho tal defeito, será que eu tenho mesmo? Então eu vou me recolher, vou ter a humildade de olhar para dentro de mim, olha, acho que ela tem razão, não é? Eu acho que eu tenho que me corrigir nesse detalhe, nesse detalhe, nesse detalhe. Então ela vai me ajudar a me corrigir, porque ela aponta os meus defeitos, e aí eu vou, sabendo que eu tenho defeitos, eu vou me corrigir, não é, meus irmãos? A da Casa Espírita, não é, oferece também uma grande oportunidade de a gente corrigir, de a gente encontrar os nossos defeitos. Vocês aqui têm grupos de estudos? Tem? Então a Casa Espírita tem grupo de estudos, não é? Então nós podemos participar de um grupo de estudos. Como é que funciona? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o próprio Livro dos Espíritos, né? Nós vamos ler uma pergunta. Às vezes eu comprei livro, eu vou ler em casa, puxa vida, eu não estou entendendo essa pergunta aqui. Não estou entendendo essa resposta. Aí eu vou participar de um grupo de estudos e a gente vai estudar em conjunto. Puxa vida, eu estava aqui, eu não entendia, porque o colega falou, o colega explicou. Ou às vezes eu entendi, mas entendi um pouquinho diferente. Aí conversando com os colegas do grupo, puxa vida, eu não tinha pensado dessa forma. Então, a doutrina espírita oferece essa oportunidade de a gente estudar em conjunto, meus irmãos, estudar a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Vamos estudar em conjunto. É muito importante. A gente vai ver quanto defeito a gente vai descobrir que a gente não estava se dando conta. E aí, a gente, descobrindo os defeitos, a gente vai fazer a forcinha para corrigir-se, né, meus irmãos?
Então, é uma forma, esse é o nosso objetivo que nós temos aqui na Terra, não é? Para nos corrigir, encontrar os nossos defeitos. Analisemos as situações em que as coisas não acontecem conforme nosso desejo. Não é, meus irmãos? Quantas vezes as coisas não acontecem conforme eu quero? Por que em determinadas situações eu quero que aconteça alguma coisa e não aconteceu? Não é? Não nos coloquemos na condição de vítima. Eu sou um coitadinho, nada dá certo para mim. Eu quero trocar de emprego, já fiz diversos testes, não consigo passar no teste, não consigo aquele emprego. Eu sou um coitadinho, Deus é injusto para comigo. A gente pensa assim às vezes. Mas não, meus irmãos, mas não. Analisemos a situação. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Por que eu fui fazer um teste para um trabalho, o meu colega passou e eu não? Por quê? Por quê? Porque Deus ajudou ele e não ajudou a mim? Não. Deus, nosso Pai, é justo e perfeito. Ele ajuda todos iguais. Talvez porque ele esforçou-se mais do que eu. Antes de fazer emprego, ele fez um curso, fez outro curso, não é? Ele procurou ler bastante sobre aquele trabalho, ele estudou, então ele estava preparado, e eu não me preparei. Então eu tenho que reconhecer que ele passou porque ele preparou-se, eu não. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou me preparar para o próximo, não é? É isso que eu tenho que fazer. Então não posso me colocar na condição de coitadinho. Por que as coisas não estão dando certo para mim? Por quê? A culpa é minha, meus irmãos. A culpa é minha. Não é? Então eu tenho que verificar onde é que eu estou errando. Não é? Onde erramos? Onde preciso melhorar? Preciso estudar mais, fazer um curso, fazer outro curso. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Às vezes, o remédio amargo é necessário a cura da minha dor de barriga. Quando eu exagero lá numa festinha, como alguns alimentos, não estou acostumado, como demais, me faz mal, eu tenho que tomar aquele remédio bem amargo, né, para me curar, não é assim? Ixi, mas é ruim, aquele chá de boldo é ruim, mas eu tenho que tomar para melhorar. Então o remédio amargo é necessário para curar minha dor de barriga. Então às vezes aquela coisa errada que deu contra a minha vontade é para que eu me melhore, eu me corrija. E aí eu quero convidar os irmãos a escutar essa mensagem aqui, que eu achei muito interessante. Quando eu perdi meu emprego, eu caí na depressão absurda e acabei me divorciando. Para mim não aguentou, eu não tinha condição de... Enfim, minha vida zerou. Do teto do mundo eu caí para o poço da lama. Era o suicida. Quem que vai dar emprego para um cara que já foi, né, de alto escalão da República? Ninguém. Aí eu fui no Chico, como quem não queria. Eu já estava no trabalho da Dona Yolanda, eu estava começando. Eu fui para lá, não quis ficar. O Chico sentava na cabeceira, a Dona Yolanda sentava do lado de lá, aqui às vezes sentava eu, às vezes sentava o nosso coordenador, que era o Samuel Angarita, e eu sentava logo ao lado. Então eu ficava muito foco no Chico. E nesse dia que eu fui, depois do divórcio, eu fui sentar lá no fundo, não quis participar do trabalho, nada, fiquei lá no fundo. Muito triste, chorava pra caramba, estava muito chateado, arrasado. E aí, lá pelas tantas, o Chico mandou me chamar. Aí o Margarita levantou ali e falou: vai lá que o Chico quer falar com você. Aí eu fui lá. Olha a frase que ele falou que mudou a minha vida. Ele, simplesmente, uma única frase. Ele me falou ao pé do ouvido assim: meu filho, não fique triste. As árvores podadas são as que crescem mais. O que você levou foi uma poda para crescer mais. E dito e feito. Eu voltei para São Paulo, voltei para os meus trabalhos na federação, voltei à minha vida. Logo eu recuperei um excelente emprego na Eletropaulo, para fazer parte da diretoria do movimento estava sendo criada a Eletropaulo naquele instante. E eu fui lá para
um dos melhores empregos que alguém podia ter em São Paulo. Me aposentei lá. Então, eu sou um privilegiado. E se eu tivesse me afastado da doutrina naquele momento, podia ter morrido. Um estalar de dedo no Chico do doutor. Isso que aconteceu comigo, aconteceu e aconteceu com muita gente que teve contato com ele. Ele assim mudava a vida da pessoa com uma... Olha, fulano, tua mãe está aqui dizendo para você... Quando eu perdi meu... Interessante, né, meus irmãos? Então, quando as coisas não dão conforme a gente pensa, meus irmãos, até errado, né? De repente nós estamos sendo podados, né? Como ele disse, a árvore podada é que dá bons frutos, né? E quem entende um pouquinho, né, de algumas culturas sabe que se não podar, elas não produzem, não é assim? A uva é assim, né? Ela dá fruto no ano, se não podar, então não dá, precisa ser podado para dar frutos. Então, às vezes, meus irmãos, nós precisamos ser podados para crescermos, para evoluirmos. Eu tenho que parar e repensar a minha vida, repensar a forma como eu estou conduzindo a minha vida, não é? Para me corrigir, para me fortalecer, para poder gerar bons frutos. E quantos irmãos nossos que quando acontece alguma coisa, né, se deprime, né, deprime. Às vezes nós somos tão orgulhosos que quando acontecem as coisas erradas, né, eu de vergonha que alguém perceba que eu não estou legal, eu não peço ajuda, ou se alguém quer me ajudar, eu não aceito ajuda. E fico remoendo aquele problema, fico remoendo, fico doente, fico deprimido, e muitos irmãos até tiram a vida. Tiram a vida. Não é? Por orgulho, por não aceitar aquela situação, mas como que deu errado comigo? Como é que pode? Que vergonha! Eu fali, eu tinha uma empresa e faliu, eu tinha um emprego e fui demitido, que vergonha! Então, às vezes, nós estamos sendo podados para nos fortalecer. Então, meus irmãos, temos que ter a humildade de reconhecer em determinadas situações que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos crescer de alguma forma. Precisamos estudar, precisamos ir à luta, precisamos aprender. E não nos sentimos coitadinhos. Ninguém é coitadinho, não. Ninguém é coitadinho. Se hoje a minha situação não está boa, amanhã pode ser bem melhor. Então, todos nós temos condições. Então, quando as coisas não derem certo para nós, meus irmãos, não nos coloquemos nas condições de coitadinhos. Vamos à luta. Vamos à luta e que amanhã sempre é outro dia. Estudando um pouquinho para preparar essa palestra, eu fiquei conhecendo o Dr. Joaquim Murtinho. Eu nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. Joaquim Murtinho, conceituado, foi espírita, conceituado médico e político brasileiro. Nasceu em Cuiabá no ano de 1848. Ele tinha algumas diretrizes na sua vida. A saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual. Quando a alma está tranquila, o corpo físico, a energia que concentramos dentro de nós, ser positiva nos fortalece, nos torna imune às doenças. Ser negativa nos corrói, nos deixa doentes. Vamos ler de novo? Segundo o Dr. Joaquim Murtinho, a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Quando a alma está tranquila, o corpo físico está em paz. A energia que concentramos dentro de nós, ser positiva nos fortalece, nos torna imunes às doenças. Ser negativa nos corrói, nos deixa doentes. Meus irmãos, a nossa saúde, né, esse corpo que é a morada do nosso espírito, temos que cuidar bem desse corpo, né? Olha que corpo, olha que Deus nos deu. Vamos estudar um pouquinho sobre o corpo humano, para ver que máquina perfeita, a complexidade que é o nosso corpo. A gente não faz ideia da complexidade que é esse nosso corpo. Tudo funciona em harmonia, não é? Então, essa coisa bonita, essa coisa importante que Deus deu para nós morarmos enquanto estivermos aqui na Terra, nós precisamos cuidar bem desse corpo, né, meus irmãos? Precisamos cuidar bem desse corpo,
né? Se estivermos doentes, vamos procurar um médico, né? Vamos fazer um tratamento direitinho, vamos ir na casa espírita, vamos tomar um passe, tomar água fluidificada, vamos cuidar bem desse corpo que é a nossa morada. Ah, Caio, eu não preciso nada disso porque eu tenho saúde, não é? Não preciso nada disso, eu tenho saúde. Que bom que nós temos saúde, mas mesmo na saúde nós temos que procurar um médico para manter a saúde. A gente costuma sair ao médico quando é doente, mas não, a gente tem que ir ao médico para manter a saúde também. Que é muito importante nós manter esse corpo saudável, meus irmãos, porque quando nós somos para o plano espiritual, esse corpo aqui fica. Né? O corpo fica, vai o nosso espírito para o plano espiritual. Só que junto com o espírito vai o corpo fluídico. Nosso espírito tem um corpo fluídico. E o corpo fluídico do espírito é uma cópia do corpo físico. Se o nosso corpo físico está doente, o nosso perispírito, o corpo fluídico do espírito, vai para o plano espiritual doente. Então, lá no plano espiritual, nós vamos ser um espírito que vai ter um corpo fluídico que é cópia do corpo físico. E numa encarnação futura, eu vou encarnar novamente depois, eu vou voltar a ser neném de novo, vou crescer, e aquele corpo físico vai ser uma cópia do corpo fluídico. Então veja como é uma sequência, meus irmãos, é uma sequência. Ah, mas aquela criança que nasceu, né, uma criança inocente, né, nasceu doente. Como é que pode? É que naquele corpinho de criança passou a morar um espírito adulto, que já viveu em vidas passadas, e aquele corpinho é o reflexo do corpo que ele tinha no passado. Então, olha a responsabilidade que nós temos em manter esse corpo físico. Né, meus irmãos? Deus, a doença não foi criada por Deus. Deus não criou a doença. Deus criou nós todos em espíritos saudáveis. A doença que nós temos é reflexo do mau uso que eu fiz do meu corpo. Se não nessa vida, mas em encarnações passadas. Então, nós temos a grande responsabilidade de manter esse corpo sadio. Ah, Caio, que bom, Caio, que bom. Isso tudo eu faço. Eu estava um pouquinho doente, eu fui no médico, eu melhorei, graças a Deus eu recuperei minha saúde, agora eu tenho a saúde, eu vou ao médico para manter minha saúde. Eu vou cuidar com a minha alimentação, eu vou fazer exercício, vou fazer isso para cuidar do meu corpo. Ótimo, muito bem. E como é que está a minha saúde espiritual? E se a saúde do corpo físico é importante, meus irmãos, a saúde espiritual também é importante. Também é muito importante. Segundo o Dr. Joaquim Murtinho, não é? A saúde espiritual, vou usar as palavras dele aqui, ó. A saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Então, se eu estou bem espiritualmente, meus irmãos, aquela energia, a minha energia espiritual, a energia positiva que eu tenho, ela é absorvida pelo corpo físico. Se eu estou bem espiritualmente, eu vou estar mais fortalecido, não é? Eu vou estar imune às doenças. E se eu ficar doente, o remédio que eu tomar vai ser potencializado com a minha energia positiva. Então, a energia espiritual positiva, energia espiritual sadia, ela tem todo o reflexo no corpo físico. Ela me fortalece, eu vou ficar mais imune às doenças. Nós tivemos aí a pandemia, passamos a pandemia, que coisa feia, coisa triste. Alguns irmãos contraíram o vírus, né? Alguns desencarnaram, outros passaram mal, mas não desencarnaram, alguns tiveram o vírus e ficaram com sequela, outros não, e outros não pegaram a doença. Por que será? O vírus estava aí, não adiantava. Às vezes eu não queria sair de casa, não adiantava, o vírus estava aí. Onde eu fosse tinha o vírus. E por que o vírus afetou alguns e outros não? Por que será, meus irmãos? Por que será? Talvez aquele que estava fragilizado espiritualmente, o vírus encontrou o caminho aberto, a porta aberta. Ele estava fragilizado. Aí o vírus encontrou a porta aberta. Agora não. A nossa irmã é uma pessoa que estava muito bem espiritualmente, muito bem equilibrada. Aí o vírus não conseguia entrar nela.
Ela estava imune ao vírus. Por mais que o vírus quisesse, não conseguia. E se ele conseguiu, facilmente ela curou-se. Ou então ela conseguiu recuperar sem ficar com sequela. Veja quanta diferença. E pode ter certeza, muito disso aí é o fortalecimento espiritual. Ah, Caio, que coisa interessante, Caio. Então, onde é que tem remédio para o espírito? Qual o médico que me dá remédio para o espírito? Qual é a farmácia que vende remédio para o espírito? Onde é que tem remédio para o espírito, meus irmãos? Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Né, meus irmãos? Então, mais uma vez, a importância de estudar Jesus. De estudar. Não somente ler, mas estudar. Estudar uma vez, duas vezes. A gente já faz alguns anos está na Casa Espírita, meus irmãos. Eu não lembro quantas vezes a gente já leu o livro O Evangelho dos Espíritos. Eu não lembro. Não lembro, mas muitas e muitas vezes. E cada vez que a gente lê isso aqui em grupo, parece que eu nunca li. Não é assim, meus irmãos? Não é assim? Cada vez que a gente lê, puxa vida, agora eu tenho outro entendimento, amanhã eu vou ter outro, porque a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma interpretação diferente, vai ampliando o nosso conhecimento e a gente começa a captar as mensagens que Jesus deixou. Então, é muito importante nós estudar Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus. Então, eu vou participar de um grupo, eu vou estudar. Puxa vida, agora eu conheço tudo. Tá, mas eu ponho em prática? Nós temos que conhecer e pôr em prática, né, meus irmãos? Pôr em prática. Então, vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, primeiro, eu costumo dizer que é necessário a gente frequentar uma casa religiosa pelo menos uma vez por semana. Ah, Caio, mas eu faço a minha oração em casa. Ótimo, é muito bom fazer oração em casa, no trabalho, no trânsito, onde quer que a gente esteja, a oração sempre é muito boa, não é? É muito bom. Agora, quando nós vamos numa casa religiosa, se eu gosto da doutrina espírita, eu venho aqui no centro espírita, se eu gosto da católica, eu vou na igreja católica, evangélica, todas elas são boas. Porque quando nós vemos ali, meus irmãos, no nosso dia a dia, o nosso corpo é energia, e a gente absorve as energias que estão em volta de nós. E a gente sabe que tem energia boa, mas tem muita energia ruim, não é? Tem muita energia ruim onde quer que a gente vá. E a gente absorve aquelas energias ruins e aquilo ali nos prejudica. E se a gente começa a concentrar aquela energia, eu vou me fragilizando, aquilo ali me deixa ruim, me deixa doente. Então, quando eu venho aqui na casa religiosa, meus irmãos, eu faço uma transfusão de energia. A gente não percebe, mas é feita uma transfusão de energia. E eu deixo as energias negativas e absorvo a energia positiva. Que aqui, meus irmãos, Jesus disse que onde nós estivéssemos, seu nome ali ele estaria. Então nós estamos aqui em nome de Jesus, buscando o conhecimento de Jesus. Então ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui representado por toda a sua equipe de trabalhadores. A gente não enxerga, mas em volta de nós tem muitos irmãozinhos que participam da equipe de Jesus, de Maria de Nazaré, de diversos irmãos nossos, que tem grupos de trabalhadores, eles estão aqui. Então, eles estão aqui concentrando energia positiva sobre nós. A gente não observa, mas estão. Então, aí nós vamos sair daqui fortalecidos. A gente nem percebe. Mas podem ter certeza, quando nós saímos daquela porta ali, nós vamos estar bem mais fortalecidos espiritualmente do que quando para cá nós viemos. Então, aqui nós estamos encontrando o remédio para nosso espírito. E aí, vamos estudar Jesus e vamos colocar em prática o que ele ensinou. Né, meus irmãos? Vamos colocar em prática o que Jesus ensinou. Não é tão difícil, não é? Nós praticar a caridade, praticar o amor, praticar o perdão. São todos os ensinamentos que ele nos ensinou, que a gente colocando em prática, aquela ali tudo, nós estamos recebendo muito mais do que o que nós doamos, o que nós demos. Desta forma, nós estaremos fortalecendo o nosso espírito. Né, meus irmãos? Dessa forma, nós estaremos colocando em prática o que Jesus nos ensinou. A prática do que ele nos ensinou é o remédio para fortalecer o nosso espírito.
Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Temos a humildade de nos colocar diante de um espelho e olhar para dentro de nós. O que é que eu preciso melhorar? Porque tenhamos certeza, todos nós temos algo a corrigir. Todos nós precisamos nos melhorar. Nós temos que aproveitar essa estada aqui na Terra para quando voltarmos para o plano espiritual, voltar um pouquinho melhor do que quando para cá nós viemos. Não vamos perder essa oportunidade, meus irmãos. Vamos, então, conhecer a doutrina de Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer os ensinamentos que ele deixou e vamos procurar praticar tudo o que ele nos deixou. Vai ser muito bom para todos nós. Que Jesus nos ampare.